Boa noite, pessoal. Eu estou admitindo o pessoal aqui que for entrando. Nós estamos iniciando a aula de Civil 6, segunda-feira, 11 de maio de 2020. O tema da aula é formas testamentárias. Estou aguardando o pessoal entrar na sala de reuniões do Zoom. Qualquer dúvida, favor, comunicar comigo pelo bate-papo, pela sala de bate-papo. O tema da aula de hoje, Laís, é formas testamentárias. Última aula, antes da prova, nós começamos a ver sobre testamento, a gente estudou as disposições gerais do testamento e ficou para hoje, para a próxima aula, né, depois da prova, para a gente ver as formas de testamento, quais são os tipos de testamento, ok? Lembrando, pessoal, que eu deixo o resumo da aula para vocês lá no portal do aluno, e após o término da aula de hoje eu vou inserir lá para vocês. Ainda tem gente aqui tentando entrar na aula remota. Bom, pessoal, eu acho que por enquanto não vai entrar mais ninguém, então eu vou compartilhar com vocês a parte do material da aula de hoje, que eu trouxe os artigos do Código Civil, para vocês irem acompanhando a leitura. Ok. Então, como eu havia dito para vocês, ficou para essa aula de hoje a gente estudar as formas de testamento. Como assim forma de testamento? Bom, a aula passada a gente viu algumas características dos testamentos, que são aqueles instrumentos jurídicos utilizados para o dono do patrimônio, para o autor da herança, destinar
para quem vai esse patrimônio, seja ele para os herdeiros legítimos, que são aqueles que estão descritos no Código Civil, ou seja, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, parentes colaterais até o quarto grau, sejam eles herdeiros legítimos ou sejam eles pessoas que não têm nenhum vínculo de parentesco com o testador. Basta que ele tenha uma afinidade com essa pessoa e queira destinar para ele algum patrimônio. Lembrando, pessoal, que qualquer tipo de testamento, ele tem uma forma solene exigida por lei, ou seja, a própria lei, o Código Civil, ele determina quais são essas formalidades. E isso vai depender muito, essas formalidades vão depender muito do que a lei determina. Olha lá, antes de ir lá para a sala de espera, que já tem uma fila querendo entrar, vou ter que interromper a aula novamente para poder aceitar o pessoal que está chegando aí atrasado. Lá no artigo 1862 do Código Civil, como está aí para vocês demonstrado no compartilhamento de tela, diz que são testamentos ordinários. O que significa testamento ordinário? Porque, dentre a classificação das formas de testamento, nós temos os testamentos ordinários e os testamentos extraordinários. Ordinários são aqueles mais comuns, os gerais, e os extraordinários são aqueles excepcionais, aqueles especiais que, na ausência de possibilidade do testador lançar mão desses testamentos ordinários, tem algumas circunstâncias excepcionais que permitem formas mais simples de testamento, mas aí a gente vai ver que essas formas, apesar de serem mais simples, elas também requerem aí que obedeçam exigências legais contidas no Código Civil. Então, esse primeiro grupo de testamentos, os testamentos ordinários, eles estão lá no 1862 do Código Civil. Então, o testamento pode ser público, cerrado ou particular, tá bom? Agora deixa eu aceitar o pessoal ali que está na sala de espera, só um minutinho. Pronto. Então, para quem chegou aí depois, nós começamos a estudar as formas, nós vamos começar hoje a estudar as formas de testamento. Nós temos as formas ordinárias e as extraordinárias. Dos testamentos considerados como ordinários, nós temos 3 formas, que são o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. E a partir de agora a gente vai estudar quais são essas 3 formas ordinárias de testamento. Depois, nós vamos para as formas especiais de testamento, que são formas mais simples, porém que também exigem alguns requisitos definidos na lei para que eles sejam considerados válidos. Porque senão eles podem caducar, ou seja, perder o efeito, ou de repente poderem ser declarados nulos através de uma ação judicial específica para decretar essa nulidade do testamento. Professora, por gentileza, você pode repetir as 3 formas? Eu cheguei agora. As 3 formas, olha só, aí no artigo 1862 do Código Civil, que eu estou, inclusive, compartilhando aí com vocês o texto, diz que as formas de testamento ordinários, olha lá, são testamentos ordinários. Inciso 1, o público. 2, o cerrado. 3, o particular. Então, são essas 3 formas de testamento que nós temos aí, considerados como formas ordinárias. O primeiro deles é o testamento público. Olha só aí o conceito para vocês. Deixa eu ajeitar aqui na tela para todo mundo conseguir ver. Olha aí,
conceito para vocês do testamento público. Lá no 1864, nós temos os requisitos de validade do testamento público. Lá no próprio artigo 1664, a gente traz uma conceituação. Pessoal, vocês podem silenciar aí o áudio de vocês, porque senão eu vou ter que sair da compartilhamento de tela para poder desativar o áudio. Olha aí quem está com o áudio ativado e desativa, por favor. Então, continuando. Conceito aí, ó. Testamento é elaborado por tabelião ou por seu substituto legal, devidamente registrado em cartório, e a obediência à forma prescrita em lei é requisito de validade. Então, olha só, para que esse testamento público tenha validade, a gente viu aí que precisa da existência do tabelião. Então, é um testamento que ele precisa ser feito onde? Lá no cartório, né? Lá no cartório de registros. É uma forma que não exige... Gente, para eu fazer um testamento, eu não preciso entrar com uma ação judicial, certo? Vocês têm que ter isso em mente. É um documento, é um instrumento jurídico, mas eu não preciso provocar o judiciário para eu fazer um testamento. Eu só preciso obedecer a alguns requisitos. Então, por exemplo, por que chama testamento público? Por causa da publicidade, ele não é secreto. O conteúdo daquele testamento, ele não é secreto. Por isso que a gente fala que ele é um testamento público. Tá? Não é secreto, só que ele precisa, a lei, lá no artigo 1864, exige que haja a presença do tabelião no momento do registro daquele testamento. Eu preciso aceitar 4 pessoas que estão na sala de espera. Gente, só um minuto. Bom, pessoal, continuando aí. Como eu disse para vocês, o testamento, ele tem esse nome público justamente porque o conteúdo dele, o material que está descrito ali, ele não é sigiloso, tá? Portanto, o registro desse testamento é justamente para dar essa publicidade. Aí, lá no artigo 1864 do Código Civil, nós temos esses requisitos. Então, acompanhe a leitura comigo. Eu não vou compartilhar a tela, porque ela não está rendendo. Toda hora eu tenho que parar para aceitar o pessoal que está na sala de espera. Tá? Então, eu vou parar de compartilhar a tela, porque senão a aula não vai acabar hoje. Lembrando, pessoal, que quando essa aula cair, favor entrar no mesmo link. O Zoom, ele colocou uma senha do nada. Eu tinha feito essa reunião, eu editei essa reunião para fazer sem senha, de forma repetida, só que hoje está cobrando uma senha. Eu até passei para a Thaís essa senha, que eu fiquei sabendo depois também, tá? Que existe. Bom, vamos para os requisitos de validade. Quem tiver com o Código Civil, abra aí, e se você tiver com internet aí no seu computador ou celular, onde você esteja acompanhando a aula, joga na internet aí o Código Civil e acompanha comigo, por favor, tá? Não vou compartilhar porque não está rendendo a aula, porque toda hora eu tenho que parar para ir para a sala de espera. Artigo 1864 do Código Civil. São requisitos essenciais ao testamento público, inciso 1, ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal. Ou seja, quem que vai escrever esse testamento? É o tabelião lá do cartório. Ué, mas como que esse tabelião ele vai saber do teor do conteúdo? Porque, pessoal, o testador vai ditar para ele, ou
ele pode, inclusive, levar ele escrito, só que quem vai redigir é o tabelião. Tá? Ele pode ditar, ele pode, o testador, que é o autor da herança, ele pode levar um manuscrito para ele poder falar para o tabelião o que ele quer que conste no testamento público, só que quem vai redigir aquele testamento público é o tabelião ou seu substituto legal. Quem que é substituto legal do tabelião? Na ausência do tabelião, é quem a lei determina que seja ali, é uma espécie de vice-tabelião, entenderam? Assim fica mais didático para você entender. Então, o substituto legal do tabelião é aquele que a lei determina que seja ali o que vai substituir o tabelião na sua ausência. E se ele estiver viajando, cumprindo uma diligência fora do cartório, tá? Então, esse testamento público vai ser redigido pelo tabelião, onde no livro de notas, que é ali o caderno onde fica registrado esse tipo de documento, que é o testamento. Então, de acordo com as orientações do testador que vai estar ali presente, o tabelião vai redigir esse testamento que a gente chama de público, tá bom? Inciso 2 do 1864 do Código Civil, outro requisito de existência do testamento público. Veja, pessoal, que a lei ela vai determinar como que deve ser esse testamento. Na ausência desses requisitos, ele pode ter aí declarado a sua nulidade, ou algumas cláusulas podem ser anuladas pelos interessados, ok? Então, inciso 2 do artigo 1864 do Código Civil. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião, ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Então, gente, por que ele tem que ser lido em voz alta? Vamos raciocinar aqui. Então, primeiro requisito da existência do testamento público. Quem que vai escrever? Quem que vai redigir? Não é o tabelião? Como que o testador vai saber se o tabelião escreveu realmente o que tinha que ser escrito? Nesse momento que o tabelião ler o testamento. E quem que vai ouvir essa leitura? Tanto o testador, que é o autor da herança, que é o dono do testamento, quem fez o testamento, quanto as suas testemunhas. Essas testemunhas é o próprio autor da herança que convida, tá? São pessoas de confiança desse testador que vão estar ali ouvindo a leitura junto com o testador. E todo mundo vai ter que assinar esse testamento. Tanto o testador, quanto o tabelião, quanto as duas testemunhas vão assinar ali esse documento. Não se esqueça, número de testemunha, isso é decoreba, mas cai em prova de concurso, prova de OAB, tá? Então, testamento público exige quantas testemunhas? 2 testemunhas, tá? Essas testemunhas vão escutar a leitura ali do testamento. Inciso 3 do artigo 1864, outro requisito de existência do testamento público. A Andressa está entrando aí. Ser um instrumento em seguida a leitura assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo leão. Tá? Então, no artigo 1864, a gente tem os requisitos. Primeiro, o que vai escrever, que vai redigir. Tá? Segundo, vai ser lido pelo tabelião para essas duas testemunhas do testador, e também a leitura tem que ser ouvida pelo próprio testador para saber se está escrito ali o que ele quis que escrevesse. E, por fim, todo mundo vai assinar esse testamento, tanto o testador, que é o autor da herança, quanto o tabelião, que redigiu o testamento, quanto as duas testemunhas. Então, quantas pessoas vão assinar? 4. Se vocês forem tendo dúvidas, gente, vai escrevendo aí no bate-papo, tá? Então, quantas pessoas vão assinar o testamento público? 4. Tabelião, que foi quem fez, o testador, que é o autor da herança,
a testemunha número 1 e a testemunha número 2, né? Quarteto fantástico, que vai assinar aí o testamento público, de acordo com o artigo 1864 do Código Civil. Pessoal, o que vai acontecer se o testador for analfabeto? Ou, de repente, ele até sabe escrever, mas ali no momento, ou melhor, ele até consegue assinar o nome, enfim, né? Mas é analfabeto, aquele analfabeto funcional. Olha só, artigo 1865 do Código Civil traz aí essa resposta para a gente, quando o testador é analfabeto, ou não pode assinar, tá? Olha o texto do artigo 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar, porque ele tem que assinar, né, gente? Mas ele não sabe assinar o próprio nome, ele é analfabeto. Ou ele não pode assinar, ele está com a mão quebrada. Vamos pensar numa situação dessa. Ele até sabe assinar o nome dele, mas ele não pode. O tabelião ou substituto legal assim o declarará, assinando, nesse caso, pelo testador. Então, gente, presta atenção. Quantas assinaturas vai ter o documento mesmo? 4, né? Testador, tabelião, testemunha 1, testemunha 2. Aí, lá no dia, o testador está com a mão quebrada. Como que ele vai assinar? O tabelião tem uma opção. Ele pode falar o seguinte, olha, você não está conseguindo assinar seu nome por conta dessa situação, então eu vou assinar no seu lugar. Só que isso tem que constar no testamento. Essa observação de que é o tabelião que vai assinar no lugar do testador, porque o testador está impossibilitado de assinar, tem que constar. Se essa observação não constar no documento e quem assinou foi o tabelião, o testamento é o quê? Nulo. Beleza? Por quê? Porque o testamento exige uma forma prescrita em lei e tem que ser obedecida, tá? Então, o tabelião que vai assinar beleza, então eu vou constar, eu, tabelião, vou ter que constar que eu estou assinando no lugar do testador, porque ele não pode fazê-lo nesse momento. Outra pessoa pode assinar no lugar do testador que não seja o tabelião? Sim, qualquer pessoa, a lei fala... uma pessoa a seu rogo, ao rogo do testador. O que é isso? Uma pessoa que assine a rogo do testador. Uma pessoa que esteja com poderes outorgados a ela através de um instrumento de procuração. Ou seja, quem indicou essa pessoa para assinar no lugar do testador foi o próprio testador. Então, aquela pessoa mandatária que está ali, que tem poderes especiais para assinar no lugar do testador, desde que o testador esteja ali presente, né, e o instrumento de procuração, e assina seu rogo pode. Então, tanto o tabelião quanto uma pessoa a rogo do testador podem assinar, mas isso tem que estar o quê? Descrito lá no testamento. Não esqueça, essa exceção tem que estar descrita lá no testamento, explicando por que quem assinou não foi o próprio testador. E o surdo? O que acontece com o surdo? Artigo 1866 do Código Civil. Gente, o surdo, como que ele vai escutar a leitura do testamento? Lembra que o testamento público, ele vai ser lido pelo tabelião, porque é o tabelião que vai redigir, não é o tabelião que vai redigir o testamento público, e aí no final ele vai ler, e o testador, escutando a leitura, vai falar, não, é esse mesmo, tá tudo certo, vai lá e assina. O que a gente faz com o testador que é surdo? Artigo 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento. E se não souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Viram? Então, surdo pode fazer testamento público? Pode, desde que ele saiba ler. Aí ele vai ler o testamento, porque ele não pode ouvir, óbvio. Ou, se ele quiser que alguém leia por ele
pode ele requerer na hora, e essa pessoa que vai estar com ele pode ler o testamento ou ouvir o testamento, certo? Será que existe alguma objeção para o cego? Não, né? Porque o cego vai estar ali e ele vai ditar o testamento dele, e quem vai redigir é o tabelião, não é? Ele só tem que assinar ou pedir alguém que assine por ele no seu lugar, ou o próprio tabelião pode assinar no seu lugar. Mas o cego vai ouvir a leitura do testamento, então não tem impedimento para o cego fazer testamento público. Inclusive, é o único testamento que o cego pode fazer. É esse público, porque os outros, depois, por o motivo de não poder fazer as outras formas de testamento, vocês vão entender. Bom, esse é o testamento público. Vamos passar para frente. Testamento cerrado. O testamento cerrado é a segunda forma de testamento ordinária. Então, a gente viu o primeiro tipo de testamento ordinário, que é o testamento público. Agora, a gente vai entrar aí no testamento cerrado. O que significa cerrado? Aqui, cerrado com C significa fechado. Testamento fechado esse testamento, gente, é sigiloso. Ninguém pode saber, vai ser surpresinha. Depois que falecer o autor da herança, os herdeiros vão receber uma surpresinha na hora que esse testamento for aberto. Ele não estava fechado? Então ele tem que ser aberto, você concorda comigo? O público tem que ser aberto? Não, porque o público é público, não tem sigilo. Ele não vai ser aberto, ele vai ser apenas... ele vai ser cumprido. O testamento público ele é cumprido através de ação judicial de cumprimento de testamento, que é uma ação judicial de jurisdição voluntária. O que é jurisdição voluntária? Não cabe ali discutir o mérito, ou melhor, não cabe ali discutir a validade. Seria uma ação de nulidade de testamento, de anulação de testamento, é outra ação. Não, isso não pode ser feito lá no momento que o testamento é cumprido, né? Lá no momento em que o testamento deve ser efetivado. Então, como que vai fazer quando alguém deixa um testamento? Ele só pode ser cumprido, ou seja, efetivado, mediante jurisdição voluntária, ou seja, um ato judicial. Apesar do testamento ser feito lá no cartório extrajudicial, o cumprimento dele tem que ser no juízo, na justiça. Tá? Então, uma ação simples, onde o juiz só vai analisar ali os requisitos de validade, o próprio juiz vai analisar e vai cumprir ou não esse testamento, citar ali os herdeiros. Aí, se um herdeiro falar assim, não, esse testamento faltou requisito, esse herdeiro vai ter que entrar com uma ação de nulidade desse testamento. Não é lá que vai discutir essa validade do testamento, ok? Aí o testamento público, ele não é sigiloso. Qualquer um tem acesso, mesmo antes do falecimento. Ele vai ser só cumprido. Agora, o cerrado é sigiloso. Esse testamento é interessante quando o autor da herança não quer ali gerar alguma animosidade entre os herdeiros. Então, ele faz um testamento sigiloso. Por que fala cerrado? Ele vai ser lacrado, ele também é feito lá no cartório extrajudicial, ele vai ser lacrado, amarrado, né? Então, nem o tabelião vai saber o que está escrito ali, no testamento cerrado. A surpresinha é no momento do cumprimento desse testamento, depois da morte do autor da herança, quando ele for aberto porque está fechado, está cerrado, por isso que chama testamento cerrado. Ok. Requisitos de validade. Assim como o público tem os seus requisitos, que a gente acabou de falar, o cerrado também. Onde que estão esses requisitos de validade do testamento cerrado? Artigo 1868 do Código Civil.
Abra aí, Código Civil, artigo 1868. Acompanhe a leitura comigo. O testamento é escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Até aqui não falou questão dele ser cerrado ou aberto, ou seja, são requisitos que vão para todos os testamentos. Então, inciso 1. Que o testador o entregue ao tabelião em presença de 2 testemunhas. Então, olha aí, testamento cerrado também exige a presença de 2 testemunhas no momento da sua entrega. 2, que o testador declare que aquele é o seu testamento e que quer que seja aprovado. Gente, então é o seguinte, o material ali, o conteúdo é sigiloso, não é? Então, não é o tabelião que vai escrever. Quem que escreveu é o próprio testador. Ele vai levar ali, junto com 2 testemunhas, e falar aqui, ó, ele tem que declarar para o tabelião, esse testamento fui eu que redigi e eu quero registrar aqui como testamento cerrado. E as testemunhas que estão com o testador, elas não têm que testemunhar o que está escrito, elas vão testemunhar apenas o ato de entrega e a chancela do tabelionato ali, que vai autenticar, que vai dar fé pública para aquele testamento cerrado. Então, ninguém fica sabendo. Só quem sabe é o testador e Deus. Mas ninguém, para quem o testador contar, né? Óbvio. Se ele não guardar o sigilo, aí é para quem souber. Mas, a priori, só quem sabe é o testador. Aí as testemunhas servem para quê? Para testemunhar a chancela, a fé pública do ato de registro daquele testamento cerrado. Inciso 3 do artigo 1868. Que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação. Gente, esse auto de aprovação, que está lá no 1868, inciso 3, é justamente essa chancela, tá? Então, o tabelião vai chancelar, vai autenticar esse testamento cerrado, na presença das testemunhas, e vai ler esse auto de aprovação na presença das testemunhas. Então, não confunda. Quando você for ler o inciso 3 do 1868, que diz que o tabelião vai ler o auto de aprovação na presença do testador das testemunhas, é o auto de aprovação que ele está lendo, não é o testamento. Gente, o testamento é cerrado, é sigiloso. Ninguém fica sabendo o que está escrito. Então, não é o testamento que o tabelião vai ler, tá? É só aquele auto ali, aquela autenticidade que o tabelião está dando na hora de registrar esse testamento cerrado. Inciso 4 do artigo 1868, que o auto de aprovação, que é a chancela, né, do testamento, seja assinado pelo tabelião, pelas 2 testemunhas e pelo testador. Então, gente, ó, de novo, 4 assinaturas. Só que não se esqueça, essas 4 assinaturas não são lá no testamento, porque o testamento, o conteúdo é sigiloso. Então, onde que vai constar essas assinaturas? Do tabelião, da testemunha 1, testemunha 2 e do testador? No auto de aprovação, que é a chancela de autenticidade do testamento sigiloso, do testamento cerrado. É lá que tem que ter essas 4 assinaturas. Porque senão, se as testemunhas terem que assinar o testamento, quem garante que elas não vão estar lendo o conteúdo do testamento? É sigiloso, não pode. Certo? E aí, onde que esse testamento vai ficar? Porque o público, gente, ele fica lá no cartório. E o cerrado, ele é entregue, depois que ele é chancelado, ele é entregue, ele é devolvido pro autor da herança, pro testador. É aí que está o problema. E se ele perder? Aí já era, né, gente? Se ele perder esse testamento, não tem uma segunda via lá no cartório, igual acontece no testamento público. Então, é interessante que esse testamento seja guardado também no cartório. Não existe impedimento para o testador deixar uma cópia guardada no cartório. Só que ela é sigilosa, ela não vai ser aberta ao público.
A diferença é essa. Então, é uma segurança para o próprio testador. Ele pode fazer 2 vias desse testamento. Ele pode ficar com uma via e permitir que a outra via fique ali no cartório. Lembrando que o conteúdo é sigiloso, o cartório não pode ficar dando certidão desse testamento para quem quiser ir lá pedir. Certo? Bom, próximo tipo de testamento ordinário, testamento particular. Pessoal, se essa aula cair, entre no mesmo link, tá? Do mesmo jeito que você entrou aí nesse. Testamento particular. Qual que é o conceito do testamento particular? É aquele escrito pelo próprio testador, sem a participação do tabelião e com a dispensa do registro. Então, gente, é o mais, assim, simples das formas ordinárias, porque eu não preciso ir lá no cartório fazer. Tanto o público quanto o cerrado, eu preciso ir ao cartório fazer. Só que o público fica lá e o cerrado, ele não tem que ficar lá. Só se o testador quiser. E o particular não precisa da chancela do tabelião. Só que por causa disso, por não precisar da chancela do tabelião, aí já não exige mais apenas 2 testemunhas, mas agora são 3 testemunhas, tá? Então, as primeiras 2 formas de testamento ordinário exigem 2 testemunhas. Tem a presença do tabelião, certo? Agora, o particular, não. O particular, de acordo com o artigo 1876 do Código Civil, artigo 1876, 1876 do Código Civil. Esse testamento é feito a próprio punho. O que é punho, gente? Isso aqui, ó. Tá? Olha aqui. Ele é feito escrito a próprio punho pelo testador ou mediante processo mecânico. Como assim? Ditado, né? Processo mecânico. Só que aí tem algumas observações, ó. Parágrafo 1º do artigo 1876. Se o escrito de próprio punho, se o testamento for escrito de próprio punho do testador, são requisitos essenciais à sua validade, que ele seja lido e assinado por quem o escreveu na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Então, agora, gente, eu não posso falar de conteúdo sigiloso, tá? Não é conteúdo de sigilo, porque as testemunhas têm que ouvir a leitura do testamento. Se for um testamento particular, por exemplo, eu vou fazer aqui agora um testamento, aí eu chamo 3 pessoas, lembrando que essas 3 testemunhas não podem ser beneficiadas, tá? Porque senão gera insegurança e aí o que elas recebem ali, o que elas receberiam no testamento é nulo, elas não vão receber nada pelo testamento, tá?